Vamos dar início à aula. Bom, então dando início à aula de hoje, a gente vai continuar com o que a gente já vinha vindo em relação a circuitos sequenciais, né? Hoje a gente vai ver uma das primeiras formas de uso dos circuitos sequenciais, né? A gente já viu aquelas pequenas células de memória, né? Os chamados flip-flops, a gente viu tipos de flip-flops, a gente viu o predecessor ao flip-flop, que seria o latch, né? A gente trabalhou com alguns latches aqui, e a gente viu, né, o último flip-flop que a gente viu, um dos mais usados, o flip-flop tipo D. Então, hoje, a gente vai dar continuidade vendo um dos principais usos do flip-flop tipo D, que são os registradores. E aí a gente vai ver alguns registradores que são utilizados em sistemas computacionais. Já para começar a aula, eu vou mostrar para vocês onde esses registradores são utilizados, né? Só para vocês terem uma noção e para vocês verem um exemplo de como esses dispositivos eles são construídos por dentro, certo? Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar a minha tela. Pronto, tá todo mundo vendo? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Gabriel. Já está compartilhado? Tá dando para ver aqui. Opa, beleza, Francisco. Bom, então, nesse site aqui, eu vou deixar o link, vou até copiar esse link aqui, colocar logo no chat para vocês tiverem curiosidade de abrir. Esse link aqui, ele tem a implementação de um dos processadores bem populares da Intel. Esse processador ele é um processador bem antigo, mas ele deu ele iniciou a vida de uma linha de processadores, digamos assim, da Intel, que foi uma linha de processadores muito comum, que vocês provavelmente não, mas os pais de vocês, caso tenham trabalhado com sistemas computacionais, fatalmente utilizaram esse tipo de processador. Então, esse processador é o 8086 da Intel. Esse processador, ele deu origem, né, ele foi o primeiro de uma linha que foi a linha dos 86. Né? Então, alguns podem vir a ter trabalhado com o 186, o 286, o 386 e o 486, né, que foi o último dessa linha. O último processador da linha 86 foi o 486, e a partir desse processador, a Intel começou a produzir, né, começou a linha dos famosos processadores Pentium, né? E aí Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, e aí depois dessa linha, né, vieram os Core, Core 2 Duo e assim por diante, até chegar hoje nos processadores da Intel que a gente trabalha, que são os processadores i3, i5, i7, i9 e assim por diante. Bom, mas aí esses processadores ele tem uma coisa bem interessante, né? Se vocês observarem aqui no projeto dele, isso aqui é como esse processador é implementado no mundo real, né? Então, quando a gente fala de uma porta lógica, a gente está utilizando porta lógica, essas portas lógicas, como é que elas são? Como é que é essa coisa, né, no mundo real? A gente viu aqui alguns circuitos integrados, né? A gente viu alguns chips, e a gente viu em particular chips simples, né, que só tem portas lógicas, né? Viu um circuitinho, como é que esse circuito é implementado, uma coisa bem basicona. Mas aí, como é que é um processador, né? Como é que é essa coisa, né? Como é que essas portas lógicas são implementadas lá dentro daquele chip? Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Isso aqui é um processador, é uma estrutura muito mais complexa do que um circuito lógico que contém simplesmente quatro portas, né? E aqui dentro desse processador, né, a gente tem várias estruturas, dentre elas, né, um banco de registradores. Isso aqui é uma estrutura que possui um conjunto de registradores, que são pequenas unidades de memória para armazenar, né, informações de um conjunto de bits.
Que conjunto é esse? Bom, esse conjunto é um conjunto limitado. Então, tipo, a gente tem, nesse caso aqui, um conjunto de registradores de 16 bits. Então, em cada registrador desse, a gente tem 16 flip-flops. Cada flip-flop vai ser responsável por armazenar um bit. Então, aqui a gente tem um conjunto com 7 registradores de 16 bits, e aqui a gente tem outro conjunto com 8 registradores de 16 bits. Então, isso aqui é só um exemplo, né, do uso desses registradores. Mas, de maneira geral, esse processador, ele tem mais uma porrada de outras coisas interessantes. Então, aqui, ó que interessante. Lembra que a gente falou, né, de portas lógicas, né? Como é que essa porta lógica ela é implementada? Bom, aqui tem um exemplo de uma porta lógica do tipo inversora. E aqui, nessa porta lógica, a gente tem a estrutura lógica dela, né? Isso aqui é o símbolo da porta lógica. Isso aqui é a estrutura lógica dela. É uma estrutura que é composta por um único transistor e um resistor. Você só precisa disso para implementar uma porta do tipo inversora, né? Aqui fica a entrada, aqui fica a saída. E aí lembrem, né? Apesar de não estar sendo representado aqui, toda porta lógica precisa de alimentação. Então a gente de um lado aqui tem os 5 volts e do outro lado aqui tem o terra. Então aqui é a nossa entrada, aqui é a nossa saída. Se eu coloco 0 aqui, aqui sai 1. Se eu coloco 1 aqui, aqui sai 0. E como é que ela é implementada no mundo, né, real? Bom, ela é implementada desse jeito aqui. Isso aqui é a estrutura. É uma estrutura baseada em materiais semicondutores, né? Essa parte, como é que essa coisa é feita, isso aqui tudo, vocês, caso o pessoal tenha mais interesse, né, vocês vão poder estudar numa disciplina chamada Projeto de Circuito Integrado, né? Essa disciplina é uma disciplina de ênfase lá de eletrônica. Mas essa parte aqui, essa estrutura aqui, vocês já veem em eletrônica, né? E estruturas até mais complexas do que essa. Não só em eletrônica, mas vocês já têm um vislumbre disso aqui em dispositivos eletrônicos, né? Que são outras disciplinas que vocês vão ver ao longo do curso, certo? Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma estrutura lógica. E aí a gente tem outros exemplos, outras formas de implementar outras características desse processador, né? Nesse trabalho aqui, nessa matéria, nesse artigo, a gente tem um pouco dessa estrutura interna desse processador do 8086, né? Mais focado nessa parte de memória, de armazenamento de informação, né? Então, ele dá muito detalhe para a estrutura, né, desses registradores. Então, aqui a gente tem, né, como é que é o banco de registradores, né, com um conjunto de 8 registradores de 16 bits e assim por diante, né? Então, beleza. Dentro desse contexto, deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Dentro desse contexto, a gente hoje vai explorar um pouco disso, né? Um pouco desses registradores. Mas o que são, né, registradores? Eu já falei aqui um pouco, né? São unidades, são estruturas que permitem com que a gente armazene informação. Que informação, né? Vão ser bits, né? Essas informações vão ser dados. Esses dados, eles podem vir das mais diversas fontes. Bom, e como é que eles são implementados? Como é que é, né? O que é que a gente pode fazer com eles? Bom, existem 2 tipos básicos de registradores. Os registradores que a gente chama de armazenamento, que vão guardar uma informação lá, e você vai poder consultar essa informação a qualquer momento, ou atualizar. E registradores de deslocamento, que são registradores nos quais a informação ela vai ser deslocada para a produção de uma nova informação. Bom, esses 2 registradores, eles são fundamentais no projeto de máquinas de estado. Então, quando a gente vai projetar algum circuito um pouco mais complexo, como, por exemplo, os contadores, a gente fatalmente trabalha com algum desses 2 tipos de registradores. Bom, registradores eles são conjuntos ordenados de células de memória. Isso é uma das coisas que a gente precisa ficar atento, né? Num registrador, a estrutura dele é sempre uma estrutura ordenada, é uma estrutura sequencial. Quando eu digo sequencial, não é sequencial no sentido do o circuito ser sequencial. Isso aí já é nativo. Eu estou dizendo que ele é sequencial porque
ele guarda a informação com uma dada sequência. O que é guardar a informação com uma dada sequência? Você tem uma notação posicional nessa sequência. Então, o registrador que está mais à esquerda, ele vai ser o registrador mais significativo. O registrador que está mais à direita, ele vai ser o registrador menos significativo. Ou vice-versa, depender da organização, né? Então, sempre os registradores da extremidade, eles têm uma relação com a significância do dado. Ele pode ser mais significativo ou menos significativo. E aí a sequência se constrói, né, do mais significativo para o menos significativo. A classificação ele é de acordo com a sua função. Registrador de armazenamento ou registrador de deslocamento. Os de armazenamento guardam essa informação. Esses são ditos estritamente como sendo registrados, como sendo módulos de memória. Ou, no caso dos registradores de deslocamento, a gente pode deslocar o conteúdo, deslocar para a direita ou deslocar para a esquerda. Vocês vão ver que esse processo de deslocar uma informação para a direita ou para a esquerda, ela tem uma importância fundamental quando a gente vai realizar um tipo de operação aritmética. A gente vai ver qual é. Uma operação frequente entre registradores é a transferência de dados. Bom, tá aí, ó, um exemplo com um registrador, de um registrador feito com flip-flops do tipo D. Então, a gente já viu aqui na sala, né, nas nossas aulas, o que é um flip-flop do tipo D. A gente viu que esse flip-flop do tipo D, ele nada mais é do que uma das menores, ou a menor, unidade de memória. Essa menor unidade de memória, ela permite com que a gente armazene o conteúdo exatamente de 1 bit. Então, a gente consegue colocar o dado, né, ou a informação que 1 bit está carregando. Seja ele 1 ou seja ele 0. Vai ficar guardado dentro dessa estrutura. E a gente viu que a construção dessa estrutura é relativamente simples. Ela depende única e exclusivamente de portas lógicas. Mas e aí, o que é o registrador, né? Que exemplo é este? Um registrador com flip-flops do tipo D. Se a gente colocar um conjunto de flip-flops, né, tipo D, nesse caso aqui, eles estão utilizando a mesma fonte de clock, o mesmo relógio. Perceba que o mesmo relógio que está conectado nesse flip-flop aqui, nesse flip-flop, está conectado também nesse flip-flop. O mesmo relógio. Então, esses flip-flops aqui, eles compartilham da mesma base de tempo. E aí, cada um desses flip-flops possui uma entrada. Essa entrada, se você observar, ela é sequenciada. Ela vai de D0 até Dn-1. Esse D vem de dado, né? É um dado, é um bit de informação que está sendo guardada. E aí, só para vocês lembrarem, vamos imaginar que eu queira guardar um caractere, uma letra. Eu quero guardar a letra D, o conteúdo da letra D, né? Para guardar o conteúdo da letra D, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na tabela ASCII, né, e ver como o D é representado em ASCII. Bom, ele vai ser representado por uma informação que está descrita por um código, né, que está descrito em 8 bits, se for a tabela ASCII estendida. Se for a tabela ASCII normal, 7 bits. Então, se a gente quisesse guardar esse dado aqui em uma memória, a gente ia precisar de 8 flip-flops para guardar essa informação. Onde esse aqui é o bit menos significativo e esse aqui é o bit mais significativo. Least significant bit, most significant bit. Então, esse bit aqui é o bit da posição 0, esse bit aqui é o bit da posição 0, esse bit aqui é o bit da posição 7. E aí a gente ia precisar desses 8 flip-flops para guardar essa informação. Em cada um desses flip-flops ia estar o conteúdo de uma dessas caixinhas aqui, né? Que seria 1 bit. E aí, uma vez guardado essa informação aqui nesse bit, né, essa informação iria permanecer aqui nesse bit enquanto ela não fosse alterada, né? Ou enquanto você
não pressionasse o clear ou o preset desses flip-flops, né? Só relembrando que esses flip-flops, normalmente, eles têm preset e clear, e é através desse preset e desse clear que a gente armazena uma informação fixa, né? Zera, faz a limpeza, ou transforma o conteúdo todo em um, né? Bom, a gente tem algumas operações, ele permite com que a gente faça algumas operações. Uma vez que está armazenado, o dado fica disponível nessa saída, né? Através de um barramento. Se a gente tiver um barramento aqui, o que é um barramento? É um conjunto de dados de saída, né? É um caminho no qual a gente pode consultar as saídas de flip-flops de uma maneira geral, né? Na verdade, de dados, né? Que vem de algum periférico do sistema computacional. Então, aqui a gente tem a nossa saída Q0 e, novamente, a nossa saída QN-1, que seria o bit mais significativo desse nosso registrador, desse nosso conjunto de flip-flops. Uma vez que o dado está armazenado em cada um dos flip-flops, basta que eu venha aqui na saída e eu vou ter essa informação. Se eu der um pulso de clock, o conteúdo que tiver aqui na entrada vai atualizar o valor do nosso registrador. Então, a partir do momento em que eu pego uma estrutura dessa daqui, que tem um conjunto de flip-flops, essa estrutura é chamada de registrador. Certo? Bom, parece simples e é. Né? Não tem muito espaço assim, não tem muita firula nesse negócio. Ele é realmente simples. Então a gente pode dizer que um registrador é um conjunto de flip-flop a partir do momento em que esse conjunto de flip-flops passa a ter mais de uma unidade. Né? Se a gente tiver só uma unidade, isso é só um flip-flop, mas a partir de 2 unidades a gente já pode dizer que isso é um registrador. Beleza? Bom, vamos para a próxima estrutura. Então imaginem que a gente tem aqui uma estrutura como essa. Lembra daquela questão que a gente fez, né, na quinta-feira? Então a gente fez uma questão que envolvia uma estrutura parecida com essa daí, né? Então esse tipo de estrutura é uma estrutura que permite a gente fazer o que nós chamamos de transferência síncrona de dados. Se a gente tem um dado que está armazenado aqui e a gente quer passar o conteúdo desse flip-flop para esse flip-flop, basta que a gente faça o quê? Gere um pulso de clock nesse segundo flip-flop. Gerar um pulso de clock nesse segundo flip-flop vai permitir o quê? Com que essas entradas, né, elas recebam os valores que tem aqui nessas saídas e atualize o conteúdo desse flip-flop de acordo com seus valores. Isso pode ser feito com flip-flop SR, com flip-flop JK, com flip-flop tipo D. É claro que, a depender do tipo do flip-flop, você vai variar a complexidade do circuito. Né? Então, flip-flop tipo SR, flip-flop tipo JK, né, não tem muita diferença em termos de quantidade de conexões. No caso do flip-flop tipo D, não. No caso do flip-flop tipo D, a gente já tem uma diferença maior, porque a quantidade de conexões é reduzida. A gente só tem uma entrada. Então, imagina que em algum momento alguém veio, guardou uma informação dentro desse flip-flop. Essa informação foi guardada através desse clock aqui, né? Tinha um dado aqui. Esse dado foi colocado na entrada desse flip-flop, vou chamar esse flip-flop 1, e aí foi dado um pulso, nesse caso aqui, com borda de descida, um pulso de clock nesse flip-flop. Esse dado foi guardado aqui dentro desse flip-flop. No momento em que esse dado é guardado aqui dentro desse flip-flop, ele fica disponível aqui nessa saída. E aí, em algum outro momento, foi dado um pulso de clock nesse segundo flip-flop. O conteúdo que estava armazenado nesse flip-flop aqui, agora foi jogado para esse outro flip-flop aqui. Pronto, simples assim. Certo? Aí você se pergunta, certo, mas como assim? Dê um exemplo de aplicação? Bom, vamos imaginar que a gente tem um relógio. Um relógio. Aí eu não sei se vocês já perceberam, né? Um cronômetro.
A gente, hoje em dia, no celular da gente, né, a gente tem vários aplicativos, um deles é o aplicativo do relógio, e nesse aplicativo do relógio ele tem o cronômetro. E aí a gente está lá fazendo exercício, está correndo em volta de um campo, e aí a gente quer armazenar o nosso tempo de volta. O que é armazenar o nosso tempo de volta? É eu apertar num botão, na hora que eu estou passando lá, né, por uma certa marcação no campo, e o tempo associado àquela volta vai ser copiado do meu cronômetro e guardado numa tabela. Pronto. Como é que isso é feito internamente? Na prática é uma coisa assim. O conteúdo desse flip-flop aqui está mudando. Mudando. Por quê? Porque esse flip-flop aqui está associado a uma outra base de tempo, né? A um outro clock. Isso aqui, vamos dizer que está associado ao nosso cronômetro. E aí eu quero, em um certo instante de tempo, pegar o conteúdo daquele cronômetro e armazenar em outro local. De modo que eu armazene e aquela informação seja uma cópia do que estava se passando aqui no momento em que eu apertei um certo botão. Pronto, esse é um exemplo. Vai ter um flip-flop para cada flip-flop do nosso contador, do nosso cronômetro, e aí, na hora que eu quiser guardar a informação que está sendo alterada aqui, eu só preciso dar um pulse de clock aqui. Na hora que eu der um pulse de clock nesse ponto, o conteúdo que estava aqui vai ser copiado daqui para cá, para esse segundo flip-flop, do primeiro flip-flop para o segundo flip-flop. E aí a gente vai ter, né, uma cópia. E aí, uma vez que esse conteúdo foi copiado, o conteúdo daqui continua sendo alterado, já que isso aqui é um cronômetro, ele vai continuar sendo alterado, né? Vai continuar mudando, porque esse relógio aqui, ele não é igual a esse relógio aqui, né? Ele está sofrendo mudanças, né? Ele está sendo alterado com uma certa base de tempo, né? A cada, sei lá, a cada 1 milissegundo, a gente tem uma mudança de tempo aqui nesse relógio. Só que na hora que eu aperto o botão, ele vai pegar o conteúdo desse aqui e vai copiar para esse aqui. Bom, isso é só um exemplo. Aqui tem um exemplo, né, mais completo. Seria uma estrutura que a gente chama de estrutura paralela de transferência de dados. Como é que essa estrutura ela é uma estrutura paralela? Né? Por que é que ela é uma estrutura paralela? Porque percebam, né? Para cada flip-flop, eu tenho aqui o flip-flop A, e aqui eu tenho o flip-flop B. Isso aqui seria, sei lá, opa, aqui já tem um A2, A1, A0. Aqui eu vou ter o meu B1, B0. Aqui eu vou ter o meu conjunto de flip-flops que vai receber os dados desse daqui. Então, aqui eu tenho um registrador, cada um desses flip-flops tem uma informação, essa informação vai ser repassada para esse segundo registrador, assim que eu apertar nesse botão. Que botão é esse? É um botão que está ligado no nosso clock, né? Quer dizer, no clock desse registrador aqui, né? Para que serve esse botão, né? E por que é um botão? Porque é uma coisa momentânea. Eu não quero ficar dando pulsos e pulsos e pulsos de clock nesse registrador. Porque se eu ficar dando pulsos e pulsos e pulsos de clock nesse registrador, ele vai ficar alterando o seu conteúdo, às vezes, na mesma frequência desse registrador aqui. E às vezes o que eu quero é só fazer uma cópia do conteúdo desse registrador sem necessariamente ficar alterando direto o conteúdo desse registrador aqui, né? O conteúdo desse registrador aqui ele vai ser alterado só na hora que essa transferência acontecer, né? Esse botão de transferência for pressionado, né? E aí você pode se perguntar, mas isso aqui não é entrada de clock? Não tem que ser entrada de clock? Não devia ter um sinal aqui que fica mudando, não? Bom, perceba que a entrada de clock nada mais é do que uma entrada. Ela é uma entrada que vai responder, nesse caso, a uma borda de subida. Se essas bordas de subida acontecem com um dado período, isso quer dizer que
o conteúdo desse flip-flop vai ser alterado com o mesmo período desse sinal aqui. Mas se esse sinal for só um pulso, o conteúdo vai ser alterado só na hora que esse pulso acontecer. Então a gente pode botar um botão aqui conectado a esse clock, de modo que na hora que eu pressiono esse botão, o conteúdo do flip-flop vai ser alterado. E essa estrutura aqui, ela tem limite de tamanho? Existe assim um limite para a quantidade de flip-flops que eu estou utilizando aqui? Não, eu podia ter uma quantidade de flip-flops aqui tão grande quanto o tamanho do dado que eu quero armazenar. Então, a gente podia ter um registrador aqui de 8 bits, podia ter um registrador de 16 bits, podia ter um registrador de 32 bits, ou podia ter um registrador como, por exemplo, hoje em dia a gente tem em algumas tecnologias de processador, de placa de vídeo, que é um barramento de 512 bits, 1024 bits. Né? Então, imagine, né, uma estrutura que tenha 1024 unidades dessa de flip-flop para armazenar uma informação única, né? Informação essa que vai ser utilizada de alguma forma por esse sistema computacional. Bom, e se a gente quiser fazer uma transferência assíncrona? Ó, perceba que essa estrutura aqui, a gente diz que é uma transferência síncrona, de modo que se essa estrutura aqui, se isso aqui for um botão, beleza, a gente está apertando o botão e o dado está sendo transferido só quando o botão for pressionado. Mas esse clock que está aqui também poderia ser de um sistema computacional que atualizasse o conteúdo desse flip-flop aqui com uma dada frequência fixa. Né? Então imagina que a gente tem um reloginho aí, né? E a cada 1 segundo ele gera uma borda que atualiza o conteúdo desse flip-flop, desse registrador. Mas e se eu quisesse alterar o conteúdo desse registrador em algum outro momento? Num momento que não necessariamente vai ser esse momento definido por essa base de tempo, de 1 em 1 segundo. Se eu quisesse alterar ele a qualquer instante. Bom, a gente pode fazer isso utilizando aquela estrutura que a gente já aprendeu, né? O nosso bom e velho preset e clear. Se eu quiser limpar uma memória, né? Se eu quiser armazenar 0 em todos os flip-flops em um dado instante de tempo, né? Basta que eu utilize um preset ou clear conectado a um valor fixo. E aí eu aperto lá o botãozinho que está associado a esse preset clear e o conteúdo vai ser alterado. Né? O conteúdo desse flip-flop vai ser alterado. Só que às vezes existem outras formas, né, de armazenar algum dado fixo aqui. Vamos imaginar que eu tenha uma calculadora e eu quero realizar algumas operações com essa calculadora. A calculadora pode não começar de 0, ela pode começar de um valor fixo. Eu colocar um dado valor e depois somar ele com outro valor. Um valor que pode estar na memória, outro valor que eu insiro. Né? Como é que eu vou realizar uma operação dessa? Como é que eu vou inserir esse valor? Bom, isso aqui é uma forma. Imagina que cada um desses flip-flops aqui está associado a uma tecla lá da minha calculadora. E aí, na hora que eu aperto, né? Lembrem que a calculadora tem só um display. E aí eu vou lá, coloco lá 1, 2, 3. Quando eu aperto no mais, ele dá a opção de você digitar o segundo operando, né? Na calculadora. Na hora que eu começar a digitar o segundo operando, 789, digamos assim, o primeiro operando ele some do display, não é isso? Se você colocou 1, 2, 3 e você digita lá 789, o 1, 2, 3 some depois que você colocou mais. Não é? E aí? Como é que o dispositivo sabe que 789 tem que ser somado com 1, 2, 3, já que 1, 2, 3 não está no display? Bom, ele precisa ir para algum canto, esse 1, 2, 3. Ele precisa ficar guardado em algum canto para que você consiga realizar a soma. Então, esse é um exemplo. O conteúdo lá, 1, 2, 3, na hora que você digitou, ele foi guardado em um registrador. Na hora que você digitou 789 e apertou igual, o que é que o processador vai fazer ali? Ele vai pegar o conteúdo que está num registrador que armazenou 1, 2, 3
e vai pegar o conteúdo do 789 que está em outro registrador e vai realizar a operação desses dois conteúdos. E outra coisa, ele vai ter que guardar esse conteúdo em outro registrador, né? Que é o registrador que vai armazenar o resultado. Então, essa informação, esse conteúdo, que é um conteúdo que está sendo alterado, que você está alterando, né, ele precisa ter uma forma de você dizer qual é o bit que você quer colocar lá. Né? Não é simplesmente, por exemplo, como um relógio. Um relógio, eu quero fazer um relógio. Meu relógio ele vai contar minutos, segundos, minutos e horas. Né? No fim das contas, você não está alterando o relógio, né? É uma base de tempo que está passando, 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 e aquele conteúdo está sendo alterado de acordo com essa base de tempo. Mas e quando você pega o relógio e você diz, não, mas eu preciso corrigir a hora, que a hora está errada. Agora aqui está dizendo que é 10 horas da manhã, só que eu sei que não é 10 horas da manhã, eu sei que é 2 horas da tarde. Como é que você faz para alterar esse dado, né? Ir lá e colocar o valor 2 horas da tarde. Pronto. A forma de você fazer isso é através dessas duas estruturas, preset e clear. Né? Você pode armazenar o valor, deixar um valor fixo armazenado aqui. E aí é só utilizar, né, uma transferência paralela de dados, que nada mais é do que um botão de habilita. Ele permite com que o conteúdo disso aqui seja transferido para esse registrador aqui, né? Utilizando preset e clear como forma de armazenamento. Tá, professor, mas isso aqui está conectado aonde? Bom, pode estar conectado em alguma outra parte do circuito que vai estar alterando esse dado. Mas vai estar alterando esse dado de acordo com quem? De acordo com esse clock. Se eu quiser fazer uma alteração sem depender de clock, eu preciso fazer uma alteração através de preset e clear, que são alterações que a gente chama de alterações assíncronas, porque você pode fazer a qualquer tempo. Lembrem, né? As alterações que são aplicadas às entradas, elas só são aplicadas às entradas quando a gente tem um pulso de clock. As entradas, elas são síncronas. Esse preset e esse clear, eles são assíncronos. Eles estão ligados direto lá naquela estrutura lá do latch, né? Lembra que a gente tinha uma estruturazinha lá e aquela estrutura ela tinha um problema, né? Que problema era esse? Era aqueles níveis inválidos, né, que a gente tinha visto. E aí a gente viu que tinha um problema, tinha uma forma de fixar alguns valores, né, aqui, né? Isso aqui é a nossa estrutura do LED. Aí que forma era essa? Era só ligar um terminal aqui, ligar um terminal aqui, esse daqui, esse terminal ia ser o terminal do preset, esse terminal ia ser o terminal do clear, e ele ia permitir com que a gente forçasse essa saída aqui a assumir um dado valor. Se a gente pegasse isso aqui tudinho, né, colocasse numa caixinha, a gente ia ter um LET SR, né, com preset e com clear. E aí daqui para frente, né, o pessoal começou, aí desenvolveu, aí pegou aqui, colocou um bloco aqui, alguma coisa que fazia esse bicho aqui ser um LET gated. Aí depois disso, o pessoal descobriu que isso aqui podia ser substituído por uma fonte de clock. Fizeram mais algumas alterações. Depois o cara pegou, ligou isso aqui em outro canto aqui, ligou esse daqui, ligou esse daqui em outro canto por aqui, e aí transformou isso aqui num flip-flop. Mas em essência, tudo começou aqui, né? E aí o nosso preset e clear estão ligados justamente nessa estrutura. E é essa estrutura que permite com que a gente force um valor na saída, independentemente do clock. Bom, então vamos voltar aqui, ó, aqui embaixo. O que é essa estrutura? O que foi feito aqui, né? O que é isso aqui? Bom, isso aqui é uma estrutura que representa esse circuito, um circuito que tem duas portas NAND aqui na entrada, que permitem, a depender dos valores aqui, né, de A e de A barra, você forçar um valor dentro do flip-flop. Essa estrutura aqui faz a mesma coisa.
A gente pegou aqui um valor e o seu valor barrado, né? E a depender do valor que é colocado aqui em x1, x0, xn-1, esse valor aqui, x0, x1, xn-1, vai ser armazenado dentro do flip-flop sem a necessidade de você dar um pulso de clock. Percebam que aqui a gente tem lá o nosso clock, a nossa entrada de clock. Opa. Aqui a gente tem a nossa entrada de clock, mas essa entrada de clock ela não está sendo utilizada. Aqui nesse flip-flop, vamos dizer que esse flip-flop seja um flip-flop do tipo D. Ele teria uma entrada D aqui. Essa entrada D não está sendo utilizada. O que é que a gente está fazendo? A gente está simplesmente ignorando tanto a entrada normal do flip-flop, quanto o clock do flip-flop, e está armazenando um conteúdo no flip-flop utilizando preset e clear. Se você dá um pulso no preset, vai ser armazenado 1. Se você dá um pulso no clear, vai ser armazenado 0. Então, a gente consegue também armazenar um dado no flip-flop utilizando preset e clear. Percebam, essa dica é assim primordial para quando a gente quer armazenar um valor fixo no flip-flop. O que é isso? Ah, professor, eu fiz o projeto do meu relógio, né? Vamos pensar já nos projetos de vocês. Eu fiz o projeto do meu relógio, mas quando eu ligo tem um valor lá qualquer. Como é que eu faço para ele começar em 0 e começar a contagem bem bonitinha? Bom, a primeira instrução que você vai dar é, na hora que você liga, tem que ser mandado um pulso para o clear, de modo que todos os registradores sejam zerados. E aí você garante que o seu contador vai começar em 0, né? E aí começa a contagem. Ah, professor, mas eu não quero, meu contador ele não como é progressivo, ele é um contador regressivo. Pronto, é só dar um pulso no preset e todos os registradores vão começar em 1. Então ele vai começar no maior valor possível. E aí, esse você pode fazer o projeto contador, um contador regressivo, né? Bom, registradores de armazenamento, transferência para mais de um destino. Como é que a gente pega o conteúdo de um registrador? Esse aqui é o nosso registrador A. Esse aqui é o nosso registrador A. Como é que eu faço para transferir o conteúdo do registrador A para um registrador B ou um registrador C? Como é que eu faço para transferir o conteúdo desse registrador aqui para mais de um registrador? Para B ou para C ou para os dois, se eu quiser. Ou seja, eu tenho aqui, ó, minha fonte e aqui eu tenho os meus destinos. Vão ser mais de um. Como é que eu faria para pegar o conteúdo que tem aqui e transferir para um ou para outro? Bom, isso aqui é um exemplo de implementação, né? Ó, isso aqui, essa estrutura aqui, que tem essas 3 linhas, essa estrutura aqui é o que a gente chama de barramento. Nesse caso, esse barramento é unidirecional. Por que é que ele é unidirecional? Porque ele permite fluxo de dados em apenas uma direção. Como assim? Todo conteúdo que tem aqui pode ser enviado para esse ou para esse. Mas o conteúdo que tem tanto em B como em C, ele não volta para o barramento para que ele possa ser enviado para o registrador A. Então, esse fluxo é unidirecional porque o dado ele só flui de A para os outros, mas nunca dos outros para A. O dado só flui em uma única direção, né? Ele seria bidirecional se os registradores pudessem tanto escrever como ler do mesmo barramento, certo? Então, beleza, do jeito que está aqui, o que é que acontece? A gente tem um conteúdo aqui em A, esse conteúdo aqui de A vai ser armazenado em B ou em C. Como é que a gente faz isso? Bom, lembre, a partir do momento em que você coloca alguma coisa aqui em A, coloquei algum dado aqui em A, automaticamente esse dado vai estar disponível, né, na saída de A.
Ele já vai estar disponível aqui nessas saídas. Se ele está disponível aqui nessas saídas e essa saída está conectada no barramento, isso quer dizer que esse dado que foi armazenado em A, ele vai estar disponível aqui no barramento. Em que momento esse dado que está no barramento ele vai ser armazenado em B ou em C? Bom, nesse caso aqui, a gente só precisa de um pulso de clock. No momento em que a gente tiver um pulso de clock, seja em B ou seja em C, o conteúdo do barramento vai ser armazenado ou em B ou em C. Então, se eu quiser armazenar o conteúdo nesses dois registradores ao mesmo tempo, basta que CB seja igual a CC. O clock de B seja o mesmo de C. Na hora que eu tiver um pulso aqui no relógio, né, no clock de B, eu vou ter um pulso no relógio de C e, consequentemente, o dado que estava no barramento vai ser armazenado em B e em C. Mas e se isso aqui não acontecer? Se CB for diferente de CC? Bom, no momento que tiver um pulso em CB, o conteúdo do barramento vai ser armazenado em B. No momento que tiver um pulso em C, o conteúdo do barramento vai ser armazenado em C. Isso pode ser feito se você quiser armazenar conteúdos diferentes em cada um. Se eu coloco um dado aqui em A e eu dou um pulso de clock em B, o dado que estava aqui em A vai ser armazenado em B. E aí o que é que eu posso fazer? Atualizar o conteúdo de A e dar um pulso de clock em C. Então, o novo conteúdo de A vai ser armazenado em C. Certo? Então, aqui está um exemplo da calculadora. Vamos imaginar que isso aqui é o nosso display. O que tem aqui é exatamente o que tem lá no display. Na hora que eu aperto num botão, o conteúdo que está aqui vai ser armazenado aqui. E aí eu altero esse conteúdo, né? Apertei lá no meu mais, comecei a alterar o conteúdo de A. Na hora que eu terminei de alterar o conteúdo do A, eu aperto no botão, o conteúdo de A vai para o outro registrador. E aí, aqui na frente, vamos imaginar que a gente tenha um circuito somador, que vai pegar os dados vindos daqui e vai pegar os dados vindos daqui, e aí vai realizar a soma. Bom, isso é um exemplo. Certo? Esse tipo de estrutura permite o que a gente chama de transferência para mais de um destino. Bom, gente, tem um conteúdo que ficou em aberto para vocês, né? Que é o MUX e DEMUX. Tem um conteúdo aqui, né? O MUX e DEMUX. Esse conteúdo vocês ainda vão ver. No conteúdo de MUX e DEMUX, vocês vão aprender a montar essa estrutura. Tanto essa como o complemento dessa, né? O que é um MUX? O MUX nada mais é do que o que a gente chama de multiplexador. O multiplexador, ele permite com que, como o próprio nome diz, a gente multiplexe o conteúdo da saída. Então vamos imaginar que eu tenha duas entradas e eu quero colocar uma dessas entradas aqui na saída. É como se fosse, eu não sei se vocês já viram aquela estrutura que tem em trilho de trem, né? Ela permite tem uma alavanca, então o cara tem um trilho de trem aqui, um trilho de trem, e aí tem uma estrutura bem aqui assim, e aqui tem uma saída do trilho, aqui tem outra saída do trilho. E aí tem uma estrutura bem aqui, que com a alavanca bem aqui, que quando você mexe nessa alavanca, essa estrutura aqui roda para fazer o trilho vir para cá, ou roda para fazer o trilho vir para cá. Então aqui está a nossa entrada, e aqui está a nossa saída. Saída 1, saída 2. Só que essa mesma estrutura pode ser ao contrário. Aqui poderia ser uma entrada, aqui poderia ser outra entrada, e aqui poderia ser uma saída, né? Então podia vir trem daqui, podia vir trem daqui, e aqui podia sair trem.
Essa estrutura aqui é o que a gente chama de MUX. Essa estrutura aqui, você tem essa entrada, você tem essa entrada e você tem só essa saída. Através desse sinal, você diz qual dessas entradas vai aparecer aqui na saída. Então, ele permite com que você selecione, né, quais das entradas vai vir aqui para a saída. Esse aqui é um MUX de 2 para 1. 2 entradas, uma saída. Então, tipo, se eu coloco 0 aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que essa entrada apareça, venha para cá para a saída. Se eu coloco 1 aqui nesse seletor, eu estou dizendo que essa entrada aqui é quem vai vir para essa saída. Certo? Então, isso aqui é uma estrutura, é um MUX. Vocês vão aprender como implementa isso aqui. Não só o de 2 para 1, mas o de 4 para 1, de 8 para 1, de 16 para 1, de 32 para 1, depende do tamanho que você quiser. Certo? Então, vamos imaginar que eu tenha aqui um flip-flop e eu tenha na entrada do flip-flop a saída de um MUX. Bom, qual é o conteúdo que vai ser armazenado aqui? Depende. Depende do valor que eu colocar aqui nesse meu seletor. Se eu colocar 0, o conteúdo do flip-flop vai ser armazenado com o que tiver, aqui nessa entrada. Se eu coloco 1 nesse seletor, o conteúdo desse flip-flop vai ser armazenado com o que eu tinha nessa entrada. Então, A vai ser igual a X se eu colocar 0 aqui nesse seletor, e A vai ser igual a Y se eu colocar 1 aqui nesse seletor. Então, com uma estrutura dessa daqui, a gente pode ajustar qual dessas entradas vai ser armazenada. Então, aqui está um exemplo. Isso aqui é uma estrutura onde você tem um registrador que guarda uma informação aqui em A, que pode vir de um registrador X ou de um registrador Y. Vai depender, né, de qual valor a gente coloca no seletor. Aí o valor que a gente coloca no seletor é o mesmo? Tem que ser. Se a gente tem mais de um MUX aqui, a gente tem que colocar todos os seletores no mesmo valor. Por quê? Porque se a gente colocar seletores diferentes para cada MUX, a gente pode pegar X aqui e armazenar nesse flip-flop, pode pegar Y aqui e armazenar nesse flip-flop, pode pegar X de novo aqui e armazenar nesse flip-flop. Então fica uma salada de dados, né? A gente quer sempre pegar todos os dados da mesma fonte. Então, esse seletor aqui, esse aqui, ó, tá ligado no mesmo bit, na mesma entrada. Então, para depender desse valor que está aqui, eu seleciono qual dos registradores vai ser armazenado nesse outro registrador aqui, no registrador A. Qual das fontes vai atualizar o registrador A? Né? Isso é um exemplo de uma implementação de transferência a partir de mais de uma fonte. Né? É o contrário disso aqui. Perceba que aqui a gente tem uma única fonte, mais de um destino. Aqui a gente tem um único destino, mais de uma fonte. Bom, além dos registradores de armazenamento, né, a gente tem a possibilidade, nesses registradores, de fazer o que a gente chama de transferência de dados. A gente já estava vendo essa parte de transferência de dados utilizando um barramento, mas vamos imaginar agora a transferência de dados sem utilizar um barramento. Vamos imaginar uma transferência de dados agora onde o dado percorre o registrador de maneira serial. Como é que isso é feito? Né? Bom, simples. Esse aqui eu vou tentar montar para mostrar para vocês. Então, ó, como é que é essa estrutura aqui? O que é essa estrutura aqui? Essa estrutura é um conjunto de flip-flops do tipo D, onde a saída de um é conectado na entrada do outro. Saída de um, entrada do outro. Saída de um, entrada do outro, e assim por diante. Vamos imaginar que nesse conjunto de flip-flops, aqui eu tenho os flip-flops X, esses 3 primeiros, e aqui eu tenho os flip-flops Y, esses outros 3. Os 3 primeiros correspondem ao registrador X, os 3 últimos ao registrador Y. Eles estão conectados, né, em série. O conteúdo desse registrador aqui vai ser transferido para esse outro registrador.
E aí ele vai ser transferido da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui nesse registrador eu tenha 1, 0, 1. Na hora que eu dou, e nesse outro registrador eu tenho 0, 0, 0. Na hora que eu dou um pulso de clock, o que é que vai acontecer? Se todos eles estiverem conectados no mesmo clock. Na hora que eu der um pulso de clock, só relembrando, né? O conteúdo desse flip-flop vai ser atualizado com o que tinha aqui dentro, o conteúdo desse vai ser atualizado com o que tinha aqui dentro e assim por diante. Ou seja, o dado que tem aqui vem para cá, o dado que tem aqui vem para cá, o dado que tem aqui vem para cá, o que tem aqui vem para cá e o que tem aqui vem para cá. E aqui, ó, nesse primeiro, a gente tem que colocar alguma informação para atualizar o conteúdo dele. Nesse caso aqui está 0. Então ele vai ser preenchido com 0 na hora que eu mover o dado daqui para cá. Então tá lá, se eu der um pulso de clock, eu vou deslocar em um flip-flop o dado. Então se aqui tinha 1, 0, 1 e aqui tinha 0, 0, 0, quando eu der um pulso de clock, esse 1 vai vir para cá, esse 0 vai vir para cá, esse 1 vai vir para cá. Esses outros dois zeros, né? Consequentemente, esse 0 vem para cá e esse 0 vem para cá. Então, é o que a gente está vendo aqui. Quando eu der um pulso de clock, ou seja, daqui para cá, eu tenho um pulso de clock. Daqui para cá eu vou ter mais um pulso de clock. E daqui para cá eu vou ter mais um pulso de clock. O que isso quer dizer? Para eu deslocar o conteúdo de três flip-flops, de um registrador de 3 flip-flops completo para outro registrador de 3 flip-flops, eu vou precisar de 3 pulsos de clock. Com 3 pulsos de clock, o conteúdo desse registrador aqui vai ser completamente deslocado para esse novo registrador. Então, ó, dado estava aqui, 101, ele se transforma em 010, depois ele se transforma em 001, depois ele se transforma em 000. O conteúdo desse outro registrador, no primeiro pulso de clock, né, quando ele começou ele era 000, no primeiro pulso de clock ele passou a ser 100, depois 010 e por último 101. Esse conteúdo aqui foi transferido para cá, dependendo apenas de 3 pulsos de clock. E aí percebam, né, tem uma vantagem que é extremamente simples você montar uma estrutura dessa para fazer transferência de dados, já que é uma estrutura serial, né? O gasto em termos de cabeamento, de estrutura de maneira geral, para implementar isso é muito pequeno, mas a gente tem uma desvantagem. O tempo necessário para realizar a transferência depende do tamanho do registrador. Quanto maior for o registrador, maior é o tempo necessário para fazer a transferência. Certo? Bom, vamos passar para o próximo. Tem uma coisa interessante também nesse tipo de flip-flop, né? Nesse tipo de estrutura. Aqui é interessante. A gente tem aqui um conjunto de flip-flops JK, ou seja, um conjunto de registradores. E esses flip-flops JK, eles estão funcionando de uma maneira bem interessante, que é, eu tenho um dado que vai aparecer aqui, o conteúdo desse dado que vai aparecer aqui, ele vai aparecer normal na entrada J e ele vai aparecer invertido na estrutura K, na entrada K. E aí tem uma coisa bacana, né? Nesse tipo de comportamento, quando a gente coloca um inversor em relação à entrada J, quando a gente coloca um inversor na entrada K. Né? Quando a gente coloca, na verdade, um inversor de um para o outro, a gente vai estar limitando as possíveis entradas em J e K. Se eu fizer isso aqui, né, se eu colocar esse bichinho, essa estrutura aqui, automaticamente eu vou estar eliminando essa possibilidade de entrada e essa possibilidade de entrada. Essas duas possibilidades aqui, elas vão ser eliminadas das entradas desses flip-flops, não é isso? Eu só vou ter a possibilidade de entrada que é 0,1 ou a possibilidade de entrada que é 1,0. E isso quer dizer o quê? Eu só vou ter a possibilidade de colocar um
ou 0 no flip-flop. Eu não vou ter a possibilidade nem de manter o valor que já tinha dentro, nem de comutar o valor que tinha dentro. Eu sempre vou armazenar ou 1 ou 0 lá. Massa. Então, os dados estão entrando aqui. Vamos imaginar que aqui dentro desse flip-flop, eu tenha 0, 0, 0 e 0 no início. Na hora que eu der o primeiro pulso de clock no flip-flop, se o conteúdo de dados era 1, né? Porque aqui era 1. Se o conteúdo oh, meu Deus do céu. Se o conteúdo do dado era... Pronto, agora danou-se. Aqui. Se o conteúdo do dado era 1 nesse flip-flop, na hora dessa borda, o que é que vai acontecer nesse primeiro, né? No meu flip-flop X3. O meu flip-flop X3 vai sair de 0 e vai para 1. E o flip-flop X2, o flip-flop X1 e o flip-flop X0. Bom, se vocês observarem, aqui não era 0 antes, aqui vai continuar 0, aqui vai continuar 0, aqui vai continuar 0. Né? Ele não muda, porque eu estou colocando 0, 0 na entrada. Então, beleza. Do jeito que está aqui, ficou 1, 0, 0, 0. Na hora que eu dou o meu próximo pulso de clock, se na minha entrada eu tinha 0, o que é que vai acontecer com o conteúdo desse flip-flop aqui? Bom, se ele era 1, o conteúdo do flip-flop vai para 0. Então aqui, ó, era 1, o conteúdo agora foi para 0, porque eu coloquei 0 aqui. Né? Eu fiz com que essa entrada aqui fizesse esse conteúdo ser atualizado com o valor 0. Certo, mas e o conteúdo desse aqui, desse aqui e desse aqui? O que é que vai acontecer? Bom, agora eu tenho aqui, né? Na hora que eu dei o pulso de clock, antes desse bicho aqui ser atualizado para 0, aqui dentro eu tinha 1. Então vai vir 1 e 0 para cá. Então isso aqui vai ser atualizado com 1. Só que na hora que eu dei o pulso de clock, o conteúdo desse bicho aqui não era 1, era 0 ainda. E aí esse bicho aqui vai receber 0. E esse bicho aqui estava armazenado com quanto? Também estava armazenado com 0 na hora que eu dei o pulso de clock. Então esse 0 que estava aqui vai ser atualizado para cá e vai permanecer também sendo 0. Então o 1 que estava aqui foi deslocado para cá e aqui ficou com 0 e aqui ficou com 0. Massa, no próximo pulso de clock. No próximo pulso de clock, se eu mantiver aqui a minha entrada em 1, eu vou atualizar o conteúdo dessa entrada aqui de volta para 1. E o conteúdo da saída. Bom, se antes X3 era 0, na hora que eu dei o pulso de clock, esse 0 que estava aqui, ele vai vir para cá. Vai vir para X2, X2 vai receber 0. E o X1? Bom, o X1 vai atualizar, já que o X2 antes tinha recebido 1, na hora que eu dei esse pulso de clock aqui, esse 1 aqui vai vir para cá. E assim por diante. Perceba, aquele mesmo deslocamento que a gente estava fazendo com o flip-flop tipo D, a gente vai fazer com o flip-flop JK. A única diferença que vai ter aqui é que agora, antes de fazer o flip-flop JK, implementar a estrutura do flip-flop JK, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Alguém lembra o que é fazer isso aqui num flip-flop JK? Nada mais é do que transformar o flip-flop JK no flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D não é o flip-flop JK com as entradas complementares? Então, no fim das contas, se eu pegasse um flip-flop tipo D e colocasse aqui, e todos os outros JK, esse circuito ia funcionar do mesmo jeito. Né? Se eu trocasse isso aqui, essa estrutura aqui, né? Essa estrutura, pela estrutura de um flip-flop tipo D, isso aqui, esse circuito ia funcionar do mesmo jeito. Ia ser uma simples repetição do que a gente tem aqui. Bom, a gente aprendeu que o deslocamento pode ser unidirecional. Né? O que é o deslocamento unidirecional? Ó, é só voltar, a gente tem lá o nosso flip-flop tipo D, a saída de um está conectada na entrada de outro. Então eu tenho aqui, ó, entrada serial, saída serial.
Se eu coloco 1 aqui e aqui tem 0, 0 e 0, eu vou precisar de um pulso de clock para esse bicho vir daqui para cá, um pulso de clock para esse bicho vir daqui para cá, um pulso de clock para esse bicho vir daqui para cá. Eu vou precisar de 3 pulsos de clock para pegar esse 1 aqui e jogar ele para cá. E vou precisar de 4 pulsos de clock para deslocar esse 1 dessa posição para fora do meu registrador. Chutar o meu 1 para cá para fora, né? Então preciso de 4 pulsos de clock para fazer o 1 passar por todo o registrador. Só que ele está passando em um sentido, né? Ó, o dado está vindo assim, ó. Ele está saindo de A3, indo para A2, de A2 indo para A1, de A1 indo para A0 e de A0 indo-se embora. Então ele está vindo do mais significante para o menos significativo, o mais significativo para o menos significativo, né? E se eu quiser fazer o contrário? Se eu quiser o dado que está aqui em A0 vir para A3, como é que eu faço para resolver isso aí? Bom, para resolver isso aí, para fazer o dado sair de A0 e vir para A3, é só eu pegar a saída de A0 e colocar na entrada de A1. Ó, saída de A0 está ligada na entrada de A1. E a entrada de A0 vai ser agora a nossa entrada serial. O que antes estava aqui do lado, né, esquerdo, agora vai estar aqui do lado direito. E aí o segundo, A2, entrada de A2 vem da saída de A1. Saída de A1, entrada de A2. Do mesmo jeito, entrada de A3 vem da saída de A2. A gente simplesmente pega as saídas do anterior e conecta nas entradas do seguinte. Consequentemente, se eu coloco um bit aqui na minha entrada serial, um bit 1, ou seja, se aqui aparece 1, eu vou precisar de 4 pulsos de clock para pegar esse 1 e deslocar ele por todo o registrador até ele aparecer, ele ser chutado, né, para fora da nossa implementação, do nosso registrador. Massa. Então, a gente consegue tanto botar um conteúdo na esquerda e receber ele na direita, como fazer o contrário, colocar ele na direita e receber ele na esquerda. Mas, e se eu quiser fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Se eu quiser fazer com que o conteúdo do meu registrador ele possa ser deslocado para a direita ou deslocado para a esquerda, com uma única estrutura dessa de registradores, como é que eu faço para colocar o conteúdo para deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda? E por que é que eu iria querer fazer isso? Para que serve você deslocar o conteúdo de um registrador para a direita ou para a esquerda? Ó, vamos primeiro resolver a primeira coisa. Como é que eu faço para deslocar para um lado ou para o outro? Bom, para deslocar para um lado ou para o outro, a gente vai utilizar novamente aquela estrutura que eu tinha falado, o MUX, né? Essa estrutura aqui, o MUX. Esse MUX permite com que você escolha, lembra que o MUX permite com que a gente escolha qual entrada vai ser deslocado para a saída do MUX, né? Novamente, o MUX é uma estrutura onde você vai ter um conjunto de entradas, eu estou desenhando duas, mas isso aqui podia ser um conjunto, e uma saída. A depender do valor que a gente coloca aqui no nosso seletor, o conteúdo dessa entrada aqui, vamos dizer que é a entrada 0 e a entrada 1, o conteúdo da entrada 0 vai ser ligado à saída, ou o conteúdo da entrada 1 vai ser ligado à saída. Pronto, essa estrutura é só isso, né? É uma torneira aqui em cima que você roda, aí vem a água quente, ou roda, vem a água fria. A depender do valor que você coloca aqui. Certo? Então vamos imaginar que isso aqui é o nosso MUX. Aqui eu tenho a nossa entrada serial. Aí, ó, a minha entrada serial vem aqui para a entrada do MUX. E a saída do MUX está conectada na entrada do nosso flip-flop. Aqui, essa outra entrada do MUX está conectada na saída do flip-flop anterior.
E essa mesma estrutura está implementada ao longo do dispositivo como um todo. Essa saída desse flip-flop vem aqui para a entrada desse outro MUX. A outra entrada do MUX vem da saída desse flip-flop. A saída desse flip-flop está conectada na entrada desse último MUX e a segunda entrada desse outro flip-flop está conectada na entrada do circuito. A entrada serial da direita, a entrada serial da esquerda. A saída serial da direita, a saída serial da esquerda. Se eu coloco aqui nesse multiplexador, né, nesse meu seletor do multiplexador, se eu defino isso aqui como sendo um modo, o que é que vai ser esse modo? Bom, se eu coloco 0 aqui nesse modo, todos os meus seletores vão estar com 0. O que isso quer dizer? Tudo que estiver conectado na entrada 0 vai para a saída. Se tudo que está conectado na entrada 0 vai para a saída, o que é que eu tenho? Entrada serial esquerda vem aqui para a entrada 0 e vem direto para a saída. Aí o conteúdo daqui não vai vir para a saída, porque quem está indo para a saída é o valor, é o conteúdo que tiver conectado aqui. Se eu colocar 0 aqui, né? Vamos imaginar nesse cenário, coloquei 0 aqui. Então, o que tem aqui é o que vai aparecer na saída. O que tem aqui é o que aparece na saída, o que tem aqui aparece na saída. Então, ó, aqui, aqui essa minha entrada serial da esquerda, veio para cá, vai para a saída. Então, ó, essa saída desse flip-flop veio para cá, o conteúdo daqui vai para a saída. Aí aqui, ó, voltando, o conteúdo daqui vai para a saída. Aqui, o conteúdo daqui vai para a saída. Então, ó, ele funciona daquele jeito. Você coloca algum dado na esquerda, esse dado sai aqui, quer dizer, você coloca algum dado na direita, ele vai sair aqui na esquerda. Aí, beleza, e se eu quiser fazer do outro jeito, é só colocar um aqui no meu MUX, no seletor do MUX. Se eu colocar um no seletor do MUX, tudo que entrar aqui, ó, vai passar direto para a entrada. Aqui da saída vai passar direto para essa entrada aqui. Aqui nessa saída vai passar direto para essa entrada aqui. Aqui nessa saída vai passar direto para essa entrada aqui. Então, com um único circuito, a gente consegue deslocar tanto para a direita como para a esquerda. Certo? Mas, novamente, para que serve você deslocar para a direita ou para a esquerda um certo valor? Ó, vou dar um exemplo. Vamos pegar um valor 0, 1, 0. Que valor é esse aqui em binário? Esse valor aqui em binário corresponde a 2. Vocês lembram disso, né? Se eu pegar esse 1 e deslocar para a esquerda, se eu pegar esse 1 aqui e jogar ele para cá, se eu fizer 1, 0, 0, que valor é esse agora? Bom, esse valor agora é 4. Se eu fizer o contrário, se ao invés de deslocar esse bicho aqui para a direita, se eu deslocar ele, quer dizer, se eu deslocar, ao invés de deslocar para a esquerda, se eu deslocar ele para a direita. Se eu deslocar ele para a direita, eu vou ter 0, 0, 1. Isso aqui corresponde a 1. O que isso quer dizer? Se eu parto desse valor e eu pego o conteúdo e desloco para esquerda, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma multiplicação desse conteúdo por 2. Se eu pego esse conteúdo e desloco para a direita, eu estou fazendo uma outra operação. Eu estou fazendo uma divisão desse conteúdo por 2. Então, meus amigos, toda vez que eu precisar fazer uma multiplicação por 2 ou uma divisão por 2, eu só preciso deslocar o conteúdo do meu registrador para a direita ou para a esquerda. Então, essa estrutura aqui, ela permite a implementação de um multiplicador ou de um divisor. Esse tipo de estrutura é chamada, né, como vocês vão achar nos datasheets, nos manuais, Shift Register. É um registrador de deslocamento e que lá dentro do processador ele está logo do lado
daquela outra estrutura que eu já tinha falado, a ULA, a unidade lógica aritmética. Fica um de um lado, um do outro, os dois bem juntinhos. Essas duas estruturas, oh meu Deus, essas duas estruturas permitem com que a gente faça, né, o que a gente chama de unidade funcional. A unidade funcional, ela serve única e exclusivamente para realizar operações. Que operações vão ser essas? As operações de cálculo que a gente tem. Então, com essa estrutura que a gente implementa o nosso somador, subtrator e mais outra porrada de funções, e com essa estrutura aqui, a gente implementa as nossas funções de multiplicação e divisão por 2. Né? Tem que ficar bem claro. Então, é mais simples fazer uma multiplicação por 2 e uma divisão por 2 utilizando uma estrutura dessas do que construindo outro hardware específico, né, para fazer multiplicação, que também existe. Bom, certo. Mas e se a gente quiser fazer, ao invés de uma entrada serial, saída serial, se a gente quiser fazer uma entrada paralela, saída serial? Se a gente quiser fazer uma conversão de paralelo para serial. Aí você diz, como assim, meu Deus do céu? Para que serve um conversor paralelo serial? Né? Para que serve? E tem o contrário, o serial paralelo. Bom, a gente vai ver. Mas, nesse caso aí, se a gente tiver uma entrada paralela ou que quiser gerar uma saída serial. Bom, é simples. É só a gente permanecer utilizando o nosso bom e velho MUX, né? Isso aqui a gente já viu como é que funciona. Vai ver depois como é que implementa. Então, a gente usando o nosso bom e velho MUX, a gente definir uma das entradas como vindo de uma fonte de dados. Essa fonte de dados pode ser outro registrador, pode ser um teclado, pode ser qualquer outra coisa que gere um barramento onde eu tenha aqui nessa entrada x0, x1, x2 e x3. E aí, quando eu quiser armazenar esse conteúdo dentro desses registradores, eu só preciso fazer o quê? Botar esse seletor aqui com o valor 0, de modo que o que tem aqui dentro, né, o que tem nessa entrada, vai vir direto para o nosso flip-flop. E quando eu quiser deslocar esse conteúdo que tem aqui para uma saída serial, eu só preciso mudar esse modo para o modo de deslocamento. O que é o modo de deslocamento? É eu dizer que o conteúdo dessa entrada aqui agora vem da entrada 1 do meu flip-flop. O conteúdo da entrada desse flip-flop vem da entrada 1 do meu MUX. E aí, se nesse MUX aqui o conteúdo da saída dele for o conteúdo da entrada 1, então eu estou simplesmente fazendo essa transferência aqui. E aqui do mesmo jeito. Eu estou simplesmente fazendo essa transferência aqui. Na hora que eu colocar o valor do controle, né, em 1, do nosso módulo de carregamento e descarregamento. Desloca ou carrega. Então, com essa estrutura, eu posso converter um dado que está entrando de maneira paralela para uma saída serial. Aí você diz, pô, beleza, mas e o que é isso aí? Onde é que a gente vê esse tipo de coisa? Bom, em toda comunicação que a gente vê entre computador e periféricos, você vai ter uma estrutura desse tipo. Como assim? Quando a gente fala de um simples mouse, né? Que a gente pegar um fio, né, ou um dado, informação que está trafegando do mouse para o computador, do computador para o mouse, essas informações elas estão utilizando um padrão que vocês já ouviram falar, USB, que nada mais é do que Universal Serial Bus, barramento universal serial. Todas as informações que trafegam por esse barramento, elas são informações que trafegam de maneira serial. Só que como é que ela trafega de maneira serial
se o dado é armazenado no processador dentro de um registrador, né? Como é que a coisa é armazenada? Se, por um acaso, essa informação vem de maneira serial, né? Bom, é utilizando estruturas como essa daqui, né? É utilizando estruturas como essa. Através dessas estruturas, a gente consegue converter um dado de serial para paralelo, nesse caso aqui de paralelo para serial, né? E se a gente quiser fazer o contrário, a gente pode implementar uma estrutura um pouco mais complexa. Se você observar essa estrutura aqui, esse é um registrador de deslocamento completo, né? Se a gente pega uma estrutura dessa. E aí, ó, a gente já tem aqui, ó, um MUX mais turbinado. O que é um MUX mais turbinado? Ao invés de ter só uma entrada de seleção, agora a gente tem duas entradas de seleção, né? Cada um desses MUX aqui, ele vai ter o seletor 1 e o seletor 0, S0 e S1. A depender do valor que a gente coloca aqui em S0 ou em S1, uma dessas entradas vai ser aplicada à saída. Então, aqui, se eu coloco 0, 0, o que tem aqui em 0 vai vir para cá para a saída. Se eu coloco 0, 1, o que tem aqui em 1 vai aqui para a saída. Se eu coloco 1, 0, o que tem aqui em 2 vem aqui para a saída. Se eu coloco 1 e 1, o que tem aqui em 3 vai vir aqui para a saída. Só que percebam novamente que a saída do MUX e a entrada do flip-flop estão conectadas. Então, o que tem aqui na entrada desse MUX vai aparecer na entrada desse flip-flop, a depender do valor que a gente colocar aqui em S0 ou em S1, nesse seletor. Então, nessa estrutura aqui, o que é que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de registrador de deslocamento genérico. Se eu coloco 00, o que a gente tem é o que a gente chama de carregamento síncrono. A gente já viu. Se eu coloquei 00, o conteúdo desse registrador, desses flip-flops, vão ser armazenados com o que tiver aqui. Coloquei 00, tudo que tiver aqui, x0, x1, x2, vai ser transferido para dentro do flip-flop. E é quando isso? Quando é que esse negócio vai acontecer? Isso vai acontecer na hora que eu tiver um pulso de clock. Se eu colocar 01, eu vou ter o que nós chamamos de deslocamento para a direita. Por quê? Porque o conteúdo dessa entrada 1 do MUX vai aparecer aqui na entrada do flip-flop. Só que percebam, esse aqui, ele está conectado nessa entrada aqui, que a gente pode botar um valor fixo, 01. Porém, ó, esse aqui, ele está conectado diretamente na saída desse flip-flop, e esse aqui, a entrada 1 desse MUX, está conectado também na saída desse flip-flop. Massa. Então, ó, se eu quiser colocar algum conteúdo, se eu quiser pegar o valor que estava aqui, jogar para cá, o valor que estava aqui, jogar para cá, e assim por diante, ou seja, fazer um deslocamento para a direita, eu só preciso colocar 0,1. Se eu quiser fazer o contrário, deslocamento para a esquerda, 1,0. Se eu colocar 1,0, o conteúdo dessa entrada 2 vai aparecer aqui na saída desse MUX e, consequentemente, atualizar esses flip-flops. Se você observar, a saída desse flip-flop está ligada aqui, ó, na entrada 2 desse MUX. A saída desse flip-flop está ligada aqui, ó, na entrada desse MUX. E aqui, ó, a saída desse, quer dizer, a entrada desse flip-flop está ligada aqui, ó, nessa entrada serial para a esquerda, né? Então vai ser um valor que a gente vai poder armazenar, que vai colocar aqui fixo, que vai atualizar o conteúdo desse flip-flop e assim por diante. E se eu colocar 1 e 1? Se eu colocar 1 e 1, eu vou fazer o que a gente chama de inibir o relógio. Esse 1 e 1 no meu seletor não está conectado, esse MUX aqui não está conectado a nada, ó. Essa terceira entrada aqui não está conectada a nada. O que quer dizer? Se eu colocar 1 e 1 aqui neles, não tem dado nenhum que vai passar para dentro do flip-flop. Para garantir que o flip-flop não fique esperando alguma informação, o que é que eu faço? Eu coloquei aqui, ó, uma porta. Que porta é essa? Uma porta NAND, que vai receber esses dados, esse mesmo dado aqui, ó. E essa saída aqui só vai ser 0 quando a entrada for 1 em 1. E aí eu coloco aqui, ó, isso aqui é a minha fonte de clock. Eu coloco aqui esse meu sinal de clock ligado numa porta AND que está ligada na saída dessa NAND.
Sempre que isso aqui for zero, não passa nenhum pulso de clock, já que isso aqui é um AND. Qualquer valor que eu tiver aqui, se eu fizer um AND com zero, aqui vai aparecer zero. Então, aquele pulsozinho, né, que ia aparecer, o pulso, ele vai ser uma alteração de 0 para 1 para 0. Se eu colocar 0 aqui, esse pedaço aqui nunca vai passar. Concordam? Se esse pedaço aqui nunca passa, isso aqui, essa saída aqui vai ser sempre 0. Se tiver um aqui, 0. E quando é que isso aqui fica 0? Só quando eu coloco 1 e 1 aqui. Se eu colocar qualquer outra combinação, 0 e 0, 0 e 1 e 1 e 0, essa saída vai ser 1. Consequentemente, qualquer informação, qualquer pulso que eu coloque nessa outra entrada aqui da porta NAND vai passar tranquilo, né? Porque isso aqui vai ser sempre 1. Então, com essa estrutura completa, eu tenho um registrador de deslocamento genérico. Ele desloca tanto para a direita como para a esquerda, mas ele também recebe dados paralelos. E uma vez que ele recebeu esse dado paralelo, ele pode deslocar tanto para a direita como para a esquerda esse dado que ele recebeu. Aí você pode perguntar, mas e a saída? E a saída desse circuito? Bom, a saída desse circuito você pode ver a qualquer momento. Basta você conectar uma saída aqui, a saída desses flip-flops. Então você pode acompanhar a qualquer momento a saída desses flip-flops, simplesmente observando A0, A1 ou A2. O meu A2 vai ser a saída serial da esquerda, o meu A0 vai ser a saída serial da direita, né? A depender do tipo de deslocamento que você estiver trabalhando. E aí vem uma questãozinha para vocês fazerem e prepararem uma resposta para isso aí, né? Então imagina aqui, ó, a gente tem um circuito. Esse circuito implementa um registrador de deslocamento com realimentação linear. O que é isso? Ixi, Maria, que nome violento é esse? Bom, no fim das contas, isso nada mais é do que um circuito que vai pegar a sua saída e aplicar na entrada. A gente já viu isso aí, né? Isso aí é o princípio do latch, né? Então, ó, eu tenho aqui A0, A1, A2 e A3. Fiquem atentos para isso aqui. A0, A1, A2 e A3. Certo? O mesmo clock. Esse clock aqui, ó. Tá vendo? Clock, clock, clock. É o mesmo clock em todos os flip-flops. Qual vai ser o valor armazenado aqui dentro para um conjunto de pulsos de clock? Ele começando de 0, 0, 0, 0. Então, ó, percebam, 0, 0, 0, 0 é o valor que está armazenado aqui no início. Quando eu der um pulso de clock, qual é o próximo valor que vai aparecer? Quando eu der um pulso de clock, qual é o valor que vai aparecer? Repita isso para 20 transições, ou seja, 20 pulsos de clock. E me digam qual é o valor. Vocês vão fazer uma tabelinha, 20 pulsos de clock, vocês vão dizer qual é o valor que vai ser armazenado aqui a cada pulso de clock. Certo? É simples. Tentem fazer isso aqui, gerem essa tabelinha e a gente vai discutir isso aqui na quinta-feira, né? Na aula que a gente faz de discussão de exercícios. Beleza? Então, Professor, quero ver isso aí. Oi. você vai querer os 20 números ou só o 20º? Os 20. Os 20. Ah, Vocês precisam fazer os 20. Porque tá é importante para entender o próximo assunto. Certo? Okay. Bom, gente, vocês estão com alguma dúvida nesse conteúdo? Entenderam mais ou menos a aula? Bom, a ideia, novamente, né, de gravar a aula é que vocês possam rever isso aí, caso vocês tenham alguma dúvida, né, assim, caso vocês tenham perdido, eu entendo que essas aulas não presenciais, elas são complicadas porque aquele feedback que a gente tinha em sala de aula realmente fica perdido, mas com essa aula gravada, ela tem a possibilidade de você, teve um pedaço lá que o professor falou muito rápido, o professor bocejou, não consegui entender, vou dar uma olhada de novo na aula para ver se eu entendo. Ou vocês têm um canal direto para conversar comigo, podem me mandar um e-mail,
e-mail, não se sintam inibidos por nada, mandem um e-mail que eu respondo na medida do possível, tentando tirar essas dúvidas de vocês, ou através do grupo lá do WhatsApp, o contato direto lá no WhatsApp, eu também tô respondendo no e-mail, certo? Ou também estou respondendo a mensagem no WhatsApp. Então, sintam-se à vontade, né? Vou tentar deixar essa aula daqui para amanhã, eu deixo ela lá no Siga, para que vocês possam acompanhar e revisar, né, através desse conteúdo gravado, certo? Vou parar aqui a nossa gravação